Apareceu uma influenciadora pra mim, que inclusive ela é bem famosa, no TikTok, em que ela vai contar que o filho dela, adolescente, decidiu ir morar com o pai. E como isso foi devastador para ela, porque tantos problemas que o pai apresentou, tantas mancadas que o pai já deu, tanta coisa que ele deixou a desejar quando o filho era pequenininho ou até grande, e o filho idealiza o pai e não enxerga todo o sacrifício da mãe e quer morar com o pai porque o pai é legalzão. E ele não enxerga que, na verdade, o pai é legalzão porque não assume muita coisa que a mãe teve que assumir. Mas, enfim, filho adolescente que decidiu morar com o pai. Um pai que, na verdade, só pondo na justiça mesmo pra ele ter assumido. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Nós estamos aqui, galera. O assunto maternidade, paternidade, relacionamento. E é uma coisa que nunca aconteceu comigo, mas dá pra ter uma noção de como isso gera uma revolta dentro de você e o que fazer nesse caso, o que a influenciadora fez. Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tô aqui, tô bem na frente. Legal, sempre tô na frente. Eu nem tenho que ficar colocando um negócio de lado. Essa daqui, então, gente, é a Paloma Fernandes. Ela é muito grande no TikTok, né? E ela vai contar quando o filho decidiu ir morar com o pai. Na verdade, ela fez vários vídeos logo de início, sofrendo com a situação, chegou a chorar. Foi muito tenso. Mas aqui ela já está estabilizada e já está até o resultado do primeiro ano, se não me engano, do filho indo morar lá. Então, bora lá. 1 ano e meio atrás, o meu filho mais velho decidiu morar com o pai dele. Ele chegou pra mim e falou: mãe, quero morar com meu pai. A gente tava numa fase bem difícil aqui em casa, de muita rebeldia, muita briga e tal. Mas aí ele decidiu morar com o pai. E só um contexto, eu e o pai dele estamos separados há praticamente 10 anos. E a minha separação pro meu filho sempre foi uma questão, assim. Ele nunca aceitou muito bem essa separação. Sempre foi um trauminha na vida dele, no sentido de... ele idolatrava o pai, né? O pai tinha essa figura de super-herói pra ele. Era a pessoa que, sei lá, mais importante da vida dele. E eu sempre entendi que era isso, era a pessoa que ele mais se identificava. E ele sempre, desde pequenininho, externalizou essa vontade de estar ao lado do pai, de viver coisas com o pai. Ele fantasiava muito essa vida com o pai, né? Quando ele fez 12 anos, ele se sentiu seguro o suficiente para ir morar com o pai. Como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, foi um baque pra mim, porque na época eu me senti meio traída, sabe? Porque a nossa separação não foi nada fácil, né? Traição, enfim, um monte de coisa ruim aconteceu. E eu fui a mãe que virei mãe solo e fui à luta, gente. Fui criar os meus filhos, fui fazer o que eu podia com o que eu sabia, com o que eu tinha na época pra não deixar nada faltar. Briga na justiça por pensão, coisas do tipo que toda mãe solo sabe como é, né? E aí você vê o seu filho com 12 anos falando que prefere morar com o pai porque ele é mais legal que você, é uma dor que a gente não sabe nem nomear, né? Eis que quase 2 anos se passaram, 1 ano e meio, né? E o meu filho vai voltar pra casa. Ele chegou pra nós e disse que quer voltar. E que a vida dele não foi como ele achou que seria ao lado do pai dele. Pai esse que ele idolatrava e que ele colocou no lugar da vida dele, ocupando um espaço muito grande. Eu arrisco dizer até maior que o meu. Mas, na época, quando ele se mudou, apesar de me sentir mal e ficar triste com isso, eu entendi, fazendo muita terapia, que isso era um resgate dessa relação que o meu filho tinha que ter com o pai e que eu não tinha o direito de tirar isso dele. E mesmo com muita dor no coração, mesmo me sentindo péssima, mesmo ouvindo da boca do pai dele que olha só que mãe boa você é, o meu filho prefere ficar comigo, eu deixei ele ir. E eu disse pra ele: meu filho, você pode ir, aqui sempre vai ser sua casa e você pode voltar quando você quiser, tá bom? E aí ele disse: tá bom, mãe. Beleza, e ele foi. E durante muito tempo eu perguntei: tá tudo bem? Você tá feliz? Tô, mãe, tô feliz. Tô, mãe, tô feliz. E de um tempo pra cá eu não via mais o meu filho feliz. Não via mais. E eu comecei a ouvir e presenciar atitudes do pai dele com ele que eu não aprovava, que algumas eu intervi, outras era uma coisa em relação a eles dois que eles tinham que se resolver. E resolveu. Meu filho resolveu se abrindo pra nós quando ele veio aqui e dizendo que: mãe, eu quero voltar pra casa. Eu sinto falta dos meus irmãos, eu sinto falta da minha casa, eu sinto falta
de companhia. É isso. Eu não gostei de ser filho único, ele disse. Eu não gostei de ser filho único. Eu sempre fui irmão mais velho. O Bernardo é o meu mais velho, né? E quando ele tinha 1 ano e 2 meses, eu engravidei do segundo. Então, desde então, ele sempre foi irmão. Só que assim, é bizarro, né? Porque quando ele se mudou, gente, eu me senti a pior pessoa. Na minha cabeça eu falei, caralho, eu cuidei deles tantos anos sozinha, sabe? O pai sempre foi ausente. Sempre foi o pai de 15 em 15 dias. Uma puta briga na justiça pra pagar o mínimo. E mesmo assim ele preferiu o pai. Eu já li comentários aqui mesmo. Quando eu abri o assunto de, você é tão dona de si que seu filho prefere o pai e o caralho, entendeu? E agora, eu vendo meu filho querer voltar com as próprias pernas pra casa, isso mostra que eu não falhei. E pelo menos ele não vai poder um dia dizer que, pô, mãe, você me tirou a chance de ver como é que era a vida do lado do meu pai. E o que me magoou é saber que meu filho criou tanta expectativa de uma relação que eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que a longo prazo essa relação não ia dar certo. Eu sabia disso, mas todas as vezes que eu tentei dizer isso pra ele não me ouviu. Ele achava que era ciúme meu ou que eu tava, sei lá. A gente conversou bastante e ele falou que entendeu, assim, e que ele tinha um resgate pra fazer, sabe? Ao lado desse pai que ele tanto idolatrava, que ele tanto colocava num pedestal e que, enfim, eu me senti tão injustiçada, né? Ainda mais por ouvir as coisas que eu ouvi vindo do pai dele e hoje não deve ter sido fácil, né? Esse soco no estômago de ver o seu filho que tanto te idolatrava, o seu único filho que te idolatrava, voltando pra casa. Afinal, a mãe ruim era eu, né? Eu era a mãe ausente, a mãe que não, né? Mas naquela formatura que ele ficou esperando você, era eu que tava lá. No aniversário dele no parque aquático, que você não quis ir, era ele que tava lá. Eu e ele, juntos. Meu filho não tem uma foto com o pai dele em lugar nenhum. O pai dele nunca viajou com ele pra lugar nenhum. Nunca. Todas as viagens de família e tal é com a gente aqui. Então, assim, gente, às vezes você, mãe, não tem o dinheiro que o genitor tem, o carrão, você não tem poder aquisitivo, mas o seu filho vai saber reconhecer que você é cheia de coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra afeto, não compra acolhimento, empatia, amor, respeito. O dinheiro não compra essas coisas. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode tentar humilhar as pessoas da forma que você quiser. Você nunca vai ser rico dessas coisas que o dinheiro não compra. Se você é rico só de coisas que o seu dinheiro compra, você é pobre. E, gente, olha, pode demorar, viu? Mas uma hora a vida mostra quem é quem. A vida mostra quem é quem. Então é isso. Eu vou ajeitar esse quarto aqui, que vai ser o quarto dele, o adolescente da casa, e ele vai voltar. E acho que semana que vem, na outra. Estamos resolvendo a parte burocrática, né? Mas eu queria dizer só pra quem é mãe solo aí, tá passando por essa situação do filho querer morar com o pai, cara, deixa aí. Deixa aí, sabe por quê? Porque tem resgates que você não pode fazer por ele ou pela sua filha. Deixa. O tempo se encarrega de mostrar quem é quem na vida do seu filho. Permaneça sendo a mãe boa que você é. Mostre pra ele que você ama ele, independente de onde ele estiver. Tá bom? Porque as coisas se ajeitam. Tudo volta pro lugar, do jeito que tem que ser. Então, gente, vamos lá. Eu acho que ela já falou tudo, né, gente? Tem que deixar aí, né? Eu não tenho filho adolescente, eu também não... Meus pais, eles não são separados. Então, quando eu tava na rebeldia, nunca teve pra onde ir nessa casa lúdica que o pessoal fala, que é a casa do pai. Mas o assunto aqui, na real, não... Eu sei que é a criança, o centro, né? O adolescente, o pré-adolescente, que com 12 anos pode escolher onde ele quer ficar. Mas o assunto aqui é muito mais a mulher, porque a mulher ela tem ali um histórico com aquele parceiro que foi ruim, aquele parceiro que abandonou, aquele parceiro que só na justiça para conseguir que ele assumisse. E aí ela tem esse histórico e ela vê a criança idealizando. Eu acho que existe até um pensamento assim duo dentro de nós, né? Eu fico pensando isso, eu acho que eu passaria por isso, né? Mesmo não tendo experiência. Eu digo assim, eu acho que deve vir aquele pensamento de ressentimento, de a pessoa que tanto me fez mal tá sendo escolhida,
pela criança, pelo adolescente que não sabe escolher, que não tem o histórico, que não sabe com quem está lidando, que não sabe o quanto deixou a desejar na própria infância dele, que não lembra. E aí existe esse ressentimento de ver aquela pessoa que foi ruim com você ganhando tudo isso de graça, sem nenhum esforço. E existe, ao mesmo tempo, a mãe que diz o seguinte, dentro de você: mas eu também não quero que o meu filho se decepcione com ele. Não quero que o meu filho sinta o abandono, a ausência e a falta de amor que ele tem. Então fica aquilo, o que é vencer nesse caso? Vocês estão entendendo? É o filho ver a verdade, mas a que custo? Porque ele também vai sair decepcionado com aquele pai que... Entendeu? Então, dois pensamentos. Então, uma coisa muito complexa e que pode até criar dois pensamentos. Que eu percebi que ela falou disso. Ela falou, ela tá feliz que o filho reconheceu, mas ela também tá triste que o filho saiu decepcionado, com decepções semelhantes a que ela passou com aquela pessoa, né? Então, o que difícil. Mas, gente, quando o adolescente, pré-adolescente, tem agora direito de escolha e consegue escolher e tem capacidade para escolher, deixa com que escolha dentro do direito dele, né? Não vai deixar com que escolha ir para a rua arriscar a própria vida, né? Mas numa situação dessa, tem que deixar ir. E é interessante porque a vida ensina. Então ele volta e ele não volta mais aquele rebelde ingrato, sabe? Que é a fase, né, pré-adolescente, fica ingrato, não entende o sacrifício que você faz por ele. Ele não volta dessa forma, ao contrário, ele vê ali, ele achou que o pai faria a mesma coisa que a mãe. E ele vê que não. Ele vê que não, então ele volta com mais gratidão, ele volta com muitas decepções, mas olhando para trás e dizendo saudades daquilo que um dia eu chutei, né? E você tá lá de braços abertos, né, gente? Tá lá de braços abertos. A minha mãe sempre venceu a batalha, a guerra, tudo, deixando com que eu quebrasse minha cara. Pai ausente, trauma. Pai presente, trauma. Não é bem assim, não. Meu pai é presente e tô traumatizada, não. Mas eu sou muito rancorosa. Não posso ter filhos mesmo. Seus filhos, eles iam te ensinar a parar de ser rancorosa. Você não tem espaço para rancor com o filho, você vai ter que perdoar, e se você não perdoar, você tá perdendo nessa, porque a criança voltou arrependida, pô. Ele só quis morar com o pai porque o pai não era real, era lúdico, uma fantasia que ele imaginava ter uma relação que nunca existiu. Por isso, na cabeça dele, era muito melhor a relação do que a relação real com a mãe. Porque a relação real é cansativa para um pré-adolescente, cheio de regras que ele não entende, gravidades que ele não entende ainda, ele não tem histórico. A mãe estava tentando poupar ele disso, e ele quebrou a cara e começa a entender. Aí ele vai começar a desenvolver. Essas regras têm propósito, esses avisos têm propósito, não são em vão, não são mentirosos. A gente vai aprendendo isso, né? Enquanto não tem, fica no mundo da fantasia. O pai só é mais legal por falta de convivência. É uma coisa que a gente demora para aprender até adulto, né, gente? As pessoas são legais porque a gente não convive com elas. Conforme você convive, tem gente que é legal, ok, mas a convivência satura, é maçante, é complicada, até sem regras de mamãe. Você sabe, gente, convivência só Deus pela causa. Só Deus pela... A gente até adulto demora para entender isso. Por isso não posso ser mãe, porque jamais ele voltaria. Eita, bicha, que coração duro. Entendo o seu ponto, mas acho que você diz isso por não ser mãe, sabe? As coisas mudam. E como mudam? Ai, Larissa. Você não tem noção, Larissa, de quem é você quando se torna mãe. Quando ele diz: quero voltar para casa, significa que você é o lar dele. Passei exatamente pela mesma coisa. Meu filho voltou em pedaços. Agora luto para restabelecer seu psicológico, para falar de uma forma branda. Entreguei um filho alegre e saudável. Recebi um expulso de casa por absolutamente nada e com várias questões psicológicas que agora preciso recuperar. Olha, vou falar, você deu um filho alegre e saudável, mas você também deu um filho que não entendia seu valor, talvez. Que não entendia tudo que ele tinha dentro de casa, mas agora ele entende. Então, o jovem que voltou pior, voltou pior psicologicamente, né?
mas às vezes valorizando o que antes ele não valorizava. Enfim, gente, escolhas que teve consequência, que é outra coisa que vai ter que ensinar para esse jovem. Após expulsar o menino de casa, eu já fui essa filha que saiu da casa da mãe para morar com o pai. E uma coisa eu digo, o pai só é pai enquanto está com a mãe. Mãe é mãe independente de qualquer coisa. Lógico que não são todos, mas a grande maioria é isso. O pai só quer mostrar para a mãe que está com o filho, para mexer com o ego da mãe. Me arrependi até hoje de ter ido morar com ele. Ainda bem que minha mãe nunca largou minha mão. Cuidou de todos os filhos da forma que podia. Fora, gente, que às vezes o pai é até tranquilo, mas a mulher do pai não é tranquila. Então, é umas variantes aí, gente, muito tensa, cara. Muito tensa. Eu tinha um amigo, o pai dele bem tranquilo, eu conheci o pai dele, era casado com outra mulher. Tudo tinha uma convivência boa com os filhos dele, sempre via os filhos, com a ex-esposa, estava tudo bem. Todo mundo seguiu o seu caminho e manteve ali contato com os filhos constante. O filho já grande ia para a casa dele muito mais do que a lei permite. E ele estava sempre lá. E esse meu amigo decidiu ir morar com o pai. E não foi por problema com a mãe nem nada, ele já estava grande, mais de 20 anos, só que ele ainda morava na casa da mãe e ele pediu para ficar um tempo na casa do pai. Ele não aguentou a madrasta. A madrasta tratava com tanta diferença ele para os filhos dela, mas assim, não é diferença de você não é meu filho, é diferença de tratar mal, encrencar com coisas dentro da casa com um e com os filhos dela poderia fazer, a ponto dele não aguentar. Então, tem essa questão. Às vezes o pai é uma coisa, o pai já é o problema, mas às vezes o pai é tranquilo, mas o casamento ainda tem essa. E a mesma coisa vice-versa. A mãe é boa, mas às vezes não é fácil lidar com o padrasto. Tem a escolha do parceiro. Hoje vivo isso. Meu filho também idolatra o pai e disse que vai morar com ele. Isso é uma resposta para mim. Eu vou falar para vocês. Eu ia deixar. É lei, né? Eu ia deixar. Mas eu não ia chorar na frente dele, não. Eu ia conversar, eu ia falar tudo assim que ele pode vir a enfrentar, mesmo ele não querendo me ouvir. Eu ia explicar tudo com muita calma e pode ir, vá com Deus. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Já ia aproveitar, enfim, para fazer minhas coisas. Que adolescente, você sabe, né? Tem que agora aproveitar seu tempo. E aí, se ele não quisesse voltar mais, que bom, o pai não decepcionou. Te amo, saudades. Chorando, em segredo. Entendeu? Não estou dizendo que eu não ia chorar, eu estou chorando em segredo. Se ele voltasse, então bora recuperar os cacos, né? Porque eu possivelmente volta quebrado. Mas eu não ia querer, gente, ceder à chantagem. Se você falar assim comigo, eu vou morar com meu pai. Se você não sei o que, eu vou morar com meu pai. Ah, por isso que eu quero morar com meu pai. Ah, pois arrume suas malas e vá. Porque uma coisa que eu não acho legal é ceder à chantagem, gente. A criança, adolescente ou qualquer pessoa fica te chantageando. Ah, por isso, então eu vou embora. Pois pegue suas malas e vá. Mas é isso, vamos sair do quadradinho. Então é isso, galera. Agora me conta vocês. Se isso acontecesse com vocês, o que vocês fariam? Não dá pra negar que dá vontade de chorar, muito ressentimento, aquela pessoa que nunca se esforçou, ganha a admiração do adolescente, da criança, sem nenhum sacrifício ou quase nenhum. Isso eu falo mãe, pai. Normalmente é o pai que acaba saindo de casa. E você que tanto se sacrificou, recebe o quê? Só o ônus. Mas a criança, o adolescente querer ir para a casa do pai é uma oportunidade dele ver a verdade daquela pessoa. Ou então, uma oportunidade de ser muito feliz, já que não está feliz com você. Mas é assim, tem que deixar. Porque é lei, né? E é direito dele. Agora, vocês, o que vocês fariam nesse caso? O que vocês interpretam? Já viram situações assim, de amigos, família? Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo.